Vamos lá, mais um bate-papo com o gestor. Nessa quinta-feira a gente conversou com a Brave. A gente então encontrou o Luiz Paulo, o representante, né, o diretor de RI da Brave, assim como o Thiago e o Lucas Moraes, que são os principais sócios e gestores ali da empresa. Então a gente teve um bate-papo para entender um pouco da situação dos fundos que são dentro de uma família de crédito, o Brave 90, Brave 180 e o Brave Previdência, que são três fundos que a gente utiliza, embora a gente só tenha acesso hoje, dado a disponibilidade na plataforma do 180 e da Previdência. Acho que um ponto muito legal assim da conversa junto com eles, né, principalmente a Brave, que está na nossa alocação já faz muitos anos, é como a característica de FDIC que eles têm dentro do portfólio, né? No geral, o que acontece? A gente vai fazer alocações dentro de renda fixa, vai ter ativos bancários, os ativos de crédito privado, que são debêntures, etc., e também os ativos que são os FDICs. Os FDICs, eles são basicamente a antecipação de recebíveis de múltiplas empresas ou mesmo de múltiplas pessoas ali fazendo essa antecipação de recebíveis. É aquela pessoa que vai fazer uma compra, parcela em 10 vezes, antecipa, isso daí é um custo mais barato para quem está fazendo essa venda, e ao mesmo tempo a gente consegue explorar esse ganho, esse diferencial ali na antecipação. Então, essa pulverização, ela, do ponto de vista de qualidade, ela é muito boa, porque já tem uma mensuração ali que eles colocam dentro das cotas para ter um certo nível de caso acontecer algum problema. Só que essas cotas não são as cotas que o cliente acessa. Essa cota quem acessa é a gestora. Então, o risco da gestora e o risco também de quem está tomando emprestado esse recurso é, de fato, quem assume esse risco das inadimplências. Então tem lá o fundo com dinheiro dos cotistas, nós, e tem um fundo que serve como uma espécie de colchão que Exatamente. amortiza toda, ou absorve toda a inadimplência e precisa ali tomar muito calote para chegar a afetar o nosso recurso, né? E assim a gente vai investir na cota sênior, que é falado. O que é cota sênior? É essa de maior colchão, de maior garantia, muito mais tranquilo ali dentro. Então, para isso, a gente consegue ter um prêmio muito legal, principalmente nesse cenário atual, onde o mercado está comprimindo muito ali os ativos, né? Hoje tem pouco ativo, você consegue ter um diferencial. Dentro dos FDICs, ainda tem essa possibilidade de maneira muito legal. Além disso, no geral, os FDICs eles não são aqueles ativos que são igual as debêntures de 10 anos, 15 anos. Geralmente é de um ano, de 6 meses, então são mais curtinhos, então você consegue ter mais previsibilidade em caso de inadimplência também. Então, um bate-papo como esse, ele tem principalmente dois objetivos, é entender lá na Brave, lá na gestora, como que eles vêm evoluindo, como que mudou ou se não mudou internamente o time deles, mas também um bate-papo com a gestora de renda fixa, principalmente num momento como o atual, onde a gente vê aí muitas empresas entrando em recuperação judicial, reestruturando dívida, serve para a gente entender a percepção que eles têm sobre esse mercado de crédito. E justamente a Brave ela cresceu bastante nos últimos 12 meses, teve um crescimento aí de 40% sobre o patrimônio sob gestão. Eles chegam agora a 5,3 bilhões de custódia, então dinheiro para dedéu aí. E metade desse patrimônio, né, então é 5,3 bilhões de dinheiro dos investidores que estão dentro da gestora Brave. Metade desse recurso eles destinam para produtos que eles mesmos originam. Fundos que eles captam então recurso do investidor, que serve de funding para FDICs que eles montam. E a outra parcela dos recursos eles alocam em produtos semelhantes do mercado. Então eles utilizam todo o conhecimento deles como originadores para selecionar bons produtos no mercado e ter uma carteira muito mais pulverizada. Então foi atrás dessa atualização, seja da gestora ou dos produtos, que a gente foi, para entender que, dado esse cenário de crédito que a gente vê, qual é o risco, como está se comportando as carteiras e os produtos que a Brave faz a gestão. E no geral, na nossa alocação, são três os fundos que estão alocados ali, que a gente faz ali a curadoria. É claro que tem os outros produtos também que são da própria gestora, que é uma gestora já de confiança, mas esses três são os principais, que são o Brave 90, o Brave 180 e o Brave Previdência. Quando a gente fala do Brave 90, é um fundo de 90 dias de cotização, ou seja, quando você pede o resgate, após 90 dias você vai receber esse recurso na conta, com a rentabilidade do período, é claro. Ali dentro, o que acontece? Eles vão ter a característica de rentabilidade do ativo já líquido das taxas de administração, CDI mais 1,5. Então é uma taxa legal, nesse momento principalmente, com uma liquidez de 90 dias. É até uma remuneração modesta frente ao que eles já entregaram no passado.
Um produto como esse pode vir a entregar quase um CDI mais 3. Mas justamente a gente vive um momento onde a demanda por produtos que nem o deles está muito alta no mercado. Então o Luiz Paulo comentou, por exemplo, que está muita gente querendo pôr dinheiro na Brave. Por isso que até o Brave 90 está fechado na XP. Hoje, 50% também do patrimônio da Brave, ele vem via corretoras, né, plataformas como XP, BTG e outros, e a outra metade vem diretamente de fundos exclusivos, family office. Então, esse recurso hoje via XP está limitado para aplicação, porque não tem muito aonde alocar esse recurso no mercado. Então eles não têm créditos bons para originar. O momento é bastante crítico, né, onde eles têm que ser muito seletivos para quem eles emprestam dinheiro. Agora, investidor querendo aproveitar esse juros alto com um fundo seguro e com taxa boa, isso é o que mais tem. Então a dificuldade que eles vivem é essa, é o conflito de não querer fazer a empresa crescer a todo custo, porque captar para eles é crescer, mas sim ter a solidez de entregar resultados. E quando a gente acompanha justamente a rentabilidade desses fundos, a gente não tem aqui o gráfico hoje, mas ele é uma linha contínua, sem oscilações, sem problemas, sem calotes, sem marcações ali no fundo. E aí quando a gente vai para o 180, né, o Brave 180, a expectativa de retorno dele já é de CDI mais 2,3. Tá vendo como você tem uma rentabilidade um pouco mais elevada, mas em detrimento, você vai ter 180 dias para o resgate cair em conta. Então você abre um pouquinho mão do tempo para ter 0,7% a mais ali ao longo do período. Então, 0,7, 0,8. Então isso agrega bastante, principalmente se a pessoa tiver com um horizonte de longo prazo, né? Só que eu acho que o ponto principal, quando a gente fala do Brave 90 e do Brave 180, além da própria rentabilidade, é quando a gente olha para dois aspectos bem importantes. A gente não gosta de pagar imposto, né? Mas a gente também não pode ficar sonegando imposto, a gente tem que pagar de maneira correta. O que é o ponto? A gente tem que ser estratégico nesse sentido. E esses dois fundos, eles são estratégicos. Por quê? Geralmente, quando a gente entra dentro de um fundo, né, seja um fundo de debênture, etc., a cada 6 meses ocorre como cotas. Então, uma parte da sua rentabilidade, né, 15% da sua rentabilidade, vai de antecipação para o governo. Nesse caso do Brave, ele não tem essa antecipação para o governo ali do Comicotas. Então, isso no longo prazo dá uma diferença muito grande. Porque você imagina se a rentabilidade foi R$10 mil e o governo vem e retira R$1.500 a cada 6 meses. Então, isso faz com que você tenha uma rentabilidade em cima de um valor menor. Agora, se você não tem esse Comicotas, automaticamente você está acroando a rentabilidade em cima de uma rentabilidade maior. E também o benefício de pagar só 15% de imposto, né? Então, inclusive, a gente tem situações aqui de pessoas, né, que têm, ou empresas, pessoas e empresas que têm o seu fluxo de caixa conosco, onde tem objetivos de prazos mais curtos, como 120, 180 dias ou um pouco mais, e utilizar produtos como esse, que vai pagar 15 de imposto, ao invés de 22,5 ou 20, que teria na aplicação tradicional, traz um diferencial de ganho bastante expressivo. Então a gente alia aí a segurança da gestão do Brave com os benefícios fiscais que o FDIC ele traz para nós. Isso é legal. Você não vai começar no 22,5 e vai descendo aquela escadinha de regressão ali do imposto de renda. Você já começa em 15. Já começa em 15. O que tradicionalmente demoraria 2 anos. Né? Exatamente. Então isso é muito vantajoso do ponto de vista ali de benefício fiscal. Então o Brave segue muito sólido, entregando resultado. Claro que o resultado nesse momento de mercado para ele, para todos os fundos, é um pouco menor que o esperado. Hoje ele vai entregar aí seus 110, 115 do CDI, aonde outros momentos seria 120, 125, mas pelo menos a gente sabe que esse resultado com uma Selic alta, ele é sólido e a gente tem confiança ali na gestora que a gente não vai ter problemas para o nosso portfólio. Isso mesmo. E o Brave Previdência, ali com uma taxa esperada de CDI mais 0,5 a 0,7. É automaticamente uma taxa menor. Tem questões ali dentro, né, da Previdência, que é uma questão normativa, tem que ter um pouco mais de tesouro, por questão de proteção, então acaba baixando um pouquinho a rentabilidade em relação aos outros, mas tem todos os benefícios da Previdência que a gente já comentou diversas vezes. Então fica aí nosso resumo do Brave, um excelente fundo para a gente ter em nossas carteiras. Grande abraço, tchau, tchau.